Olá pessoal, sou o professor Márcio Weg e eu estou de volta aqui para trabalhar com vocês a parte de análise de dados, onde a gente vai falar de algumas ferramentas, como a figura do Data Warehouse, que nesse primeiro momento a gente vai apresentar para vocês, e depois vamos falar sobre Big Data, ok? É interessante a gente traçar essa comparação, a diferença entre um e outro. Bom, já vimos que, né, o volume de dados, o volume de informações que são geradas e que as empresas tentam, né, fazer uso para sua tomada de decisão, eles vêm crescendo exponencialmente. E aí, esse armazenamento, ele fica a cargo dessas grandes bases de dados. Dá uma olhadinha o que a gente separou para trabalhar sobre o Data Warehouse. Olha só. O Data Warehouse é uma espécie de grande cubo, uma grande base de dados, contendo dados que são extraídos dos ambientes de produção da empresa, que foram selecionados e depurados, tendo sido otimizados para processamento de consulta e não para o processamento de transações. O que a gente quer dizer com isso? Esse dado já foi usado, esse dado já foi produto, já foi resultado de um processamento, de uma transação. Hoje, ele serve como uma referência, uma espécie de histórico, uma história do que foi produzido, ok? Então, em geral, um data warehouse vai requerer essa consolidação de outros recursos de dados, além daqueles armazenados em um banco de dados relacional, incluindo informações provenientes de planilhas. Então, não é só uma informação de uma tabela, de um banco de dados relacional, mas sim também o complemento, o agregado, que pode ter saído de uma planilha, de um documento textual, né? Algo que foi gerado a fim de complementar essa informação, ok? Nos últimos anos, o Data Warehouse vem oferecendo às organizações uma maneira flexível e eficiente de obter as informações que o gestor necessita no processamento decisório, caracterizando-se como uma função de apoio à decisão. Então, vamos fazer o seguinte. Imagine que, na empresa, você tem essas diversas fontes, não só bases relacionais, mas também informações geradas num texto, num relatório, numa planilha. E isto vai passar por um processo. Existe a extração, a coleta, ok? Existe a ideia da transformação e existe finalmente a carga junto a essa grande base. Essa grande base, até para dar uma facilidade no manuseio, ela pode estar organizada, dividida em bases menores, por assunto, onde você vai ouvir falar o termo data marts. O data mart é como se fosse uma pequena parcela, um pequeno pedaço desse grande cubo. E aí, você vai ver que isso vai servir de consulta, base para mineração, base para esse tratamento a fim de auxiliar na tomada de decisão. Mas calma, vamos começar a entender esse processo, entender um pouco sobre esse funcionamento desse processo, de cada parte, de cada elemento, qual a sua proposta e como isso vai, no final da história, auxiliar a empresa, né, e um apoio à tomada de decisão. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o ETL, uma espécie de ferramenta de back-end. Esta ferramenta ela é fundamental no processo de Business Intelligence. Por quê? Ela é responsável pela preparação dos dados.
a serem armazenados nesse DW. O processo de ETL se resume em 5 passos. O primeiro passo, a identificação da origem. Que uma vez identificado, você vê que depois o processo se torna mecânico. Mas inicialmente, realmente, identificar quem vai colaborar, da onde a informação vai ser trazida, o como vai ser feita a limpeza. A limpeza para tirar aqueles dados desnecessários. Aquele dado que não vai agregar valor. Então, eu vou tirar essa informação que não vai contribuir a uma extração, uma limpeza. O próximo passo, ele fala sobre a transformação. Primeiro, como essa origem ela é diversificada, da onde sai a informação é de pontos distintos, não só de bases relacionais, mas também de outras fontes, como um relatório, como uma planilha. Imagine que eu primeiro tenho que adequar, eu tenho que ajustar, eu tenho que transformar, para que isso fale a mesma linguagem, para que isso represente, a mesma informação. Como assim? Está se perguntando, como assim? Imagine que em uma base, uma simples informação, um simples campo, como sexo do cliente, ele pode estar sendo representado como masculino, feminino, M ou F, 1 ou 0, ou qualquer outro tipo de variação. Bem, se nós vamos trabalhar com um agrupamento, você concorda que essa parte do sexo, ele tem que estar representado, ele tem que indicar a mesma coisa? Se M é masculino, se M é mulher, se 1 é... Então, nós temos que adequar isso tudo para um padrão. Esta é a fase que a gente vai chamar de transformação. Que ela antecede essa carga, a ideia de alimentar o Data Warehouse. O Data Warehouse ou o seu Data Mart. Lembra que é essa parcela menor. Depois de alimentado, é óbvio, nós só vamos ter o quê? Essa atualização, esse refresh, essa nova leva de dados. Sim, porque essas origens, essas fontes, elas podem ter momentos distintos, periodicidades diferentes, datas, um cronograma obedecendo o fluxo de cada um. Mas, uma vez montado esse processo, ele se torna repetitivo, a fim de montar o Data Warehouse. O Data Warehouse, então, nada mais é do que uma base histórica, uma base atemporal, uma base que ela vai se acumulando, crescendo, ajudando, na ideia da comparação, ajudando na ideia dessa tomada de decisão. Veja, quanto maior o volume de dados, quanto maior o agrupamento, mais fácil para mim vai ser, ter uma tendência, criar uma expectativa, do que simplesmente analisar um volume, um fato, um elemento, um momento isolado. Ok? Então, aqui nós vivemos desse agrupamento. Ok? OLAP. Então, feita essa alimentação dos dados, chegou a hora essa análise, dessa consulta. Então, o OLAP representa um conjunto de tecnologias projetadas para suportar a análise e consulta ad hoc. Sistemas OLAP ajudam analistas executivos a sintetizarem informações sobre a empresa através de comparações, visões personalizadas, análise histórica
e a projeção, cenários, e se tal situação fosse real, e se tal atitude fosse tomada, e se o mercado se comportasse de tal forma. Então, a criação desses cenários. Nessa técnica, os dados são modelados em uma estrutura dimensional, conhecida por cubo. Eu vou extrair e vou agrupar e vou trabalhar isso no formato que me interessa. Esta ferramenta, OLAP, ela é a base, por exemplo, quando você trabalha uma tabela dinâmica num Excel da vida. Então, o Excel, ele pode tirar de outras bases a parcela que interessa, criar esse resumo, criar esse agrupamento e apresentar da forma que o usuário quiser. Então, isso é a ideia do OLAP, essa parte de analítica, né? Essa parte de análise desses dados, ok? Veja, as dimensões do cubo representam os componentes do negócio, tal como o cliente, o produto, o fornecedor, o tempo. A célula resultante dessa intersecção, do cruzamento, né, das dimensões é chamada de medida. Geralmente representa um dado numérico, uma quantidade, unidade vendidas, um lucro, um total da venda. Então, além do componente dimensão e medida, outro importante aspecto do modelo multidimensional é essa consolidação. Afinal, para uma análise, vale muito mais um dado agrupado, consolidado, uma agregação, do que um valor individual. Então, aqui nós temos que diluir esse efeito. Nós temos que mostrar uma tendência. Então, o agrupamento, para mim, realmente é mais significativo. Vamos lá. A mineração, né? O data mining, sua função é a varredura de uma grande quantidade de dados à procura de padrões e detecção de relacionamento entre as informações, gerando novos subgrupos. Ele é usado comumente em grandes bases. Por enquanto, a gente vai pensar o seguinte: o data mining é como um agregador e um organizador de dados, onde ele vai mostrar as chamadas tendências. O data mining pode ser usado com o seguinte propósito: exploratório, confirmatório e explanatório. O explanatório explica um evento, tá? Ele justifica, ok? Veja, como é que a venda, né? Por que caiu a venda de sorvetes no Rio de Janeiro? O clima não auxiliou? O preço não foi favorável? Outro produto entrou no lugar do sorvete? Então, a ideia é de explicar. O confirmatório, a fim de confirmar uma hipótese. Então, quando você cria uma condição, você cria um cenário, você cria uma situação, aqui eu posso usar esse data mining para confirmar. Uma companhia de seguro quer examinar os registros dos seus clientes para determinar se famílias de duas rendas têm mais probabilidade de adquirir um plano de saúde do que uma família de uma renda só. Bom, para e pensa, né? Eu apostei, eu criei um produto para o mercado tal. Eu quero saber se realmente esse mercado é o meu mercado consumidor. É quem está fazendo uso desse meu serviço, desse meu produto, tá? Então, eu estou confirmando uma hipótese, confirmando uma ideia que eu tinha. Legal? Então, explicar, confirmar e explorar. Analisar dados buscando relacionamentos novos e não previstos. Uma
companhia de cartão de crédito querer analisar seus registros históricos a fim de determinar que fator que está associado às pessoas que apresentam um risco para crédito. Por exemplo, havia uma hipótese de que o pessoal que está universitário, tá? Está no ambiente de estudo, está se formando, ele vai entrar no mercado de trabalho, ele tem digamos, algo promissor, um futuro promissor. E aí foi dado um limite de crédito, foi colocado abertura de conta universitária, foi dado cartão de crédito. E agora eu quero fazer o seguinte: hoje, quem está em dívida comigo? Hoje, quem está com pendências comigo? Que público é? Eu quero entender se aquilo que eu apostei antes foi uma aposta real ou se hoje impacta no meu maior problema. Então, eu estou explorando uma situação, tentando entender algum tipo de causa e efeito, uma relação aqui que representa esse risco. Se eu devo continuar ofertando crédito para essa linha de universitários ou realmente isso não é um bom negócio. Ok? Veja, aqui então a gente entendeu os aspectos da mineração. O uso daquela base para entender tendências, confirmar, explicar ou explorar situações. Bom, com isso, a gente apresentou um pouco da figura do Data Warehouse. O que a gente vai apresentar depois é a figura do Big Data, um produto maior ainda. Mas isso eu quero conversar e comparar com vocês no nosso próximo encontro. Combinado? Por hoje era só. Até mais.